Continuando aqui o nosso especial sobre os significados das pragas no Egito. Hoje nós vamos falar a respeito da quinta praga. Eu já vou ler o texto e após nós vamos comentar um pouco a respeito do que ela representou ali para aquele povo naquele momento. Desde já eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse, pedisse para que seus conhecidos se inscrevam também. Curta os nossos vídeos, já tem alguma quantidade bem boa aí de vídeos aí. O canal ainda é novo, ainda não tem nem um mês, mas já tem uma quantidade razoável de vídeos, graças a Deus. Gostaria que você também desse uma olhadinha aí. Nós temos as 4 pragas anteriores, então até para te dar mais compreensão sobre o vídeo de hoje e os posteriores, dá uma olhadinha também ali desde o vídeo da praga primeira até a 4ª praga. Hoje nós vamos iniciar na 5ª praga. E curta os nossos vídeos, compartilhe também nas suas redes sociais, mande para as pessoas que você conhece e peça que elas se inscrevam também. Vocês vão estar ajudando o canal a ganhar mais visibilidade, os conteúdos vão estar mais acessíveis para as pessoas e você vai estar ajudando nessa obra de evangelização. O intuito do canal, sempre digo, é levar a palavra de Deus de uma maneira mais simples, mais fácil de compreensão, e você vai estar participando disso. Então, desde já eu quero te agradecer. Agora vamos ler aqui o livro de Êxodo, no capítulo 9, que vai falar a respeito da 5ª praga. Eu vou ler o capítulo e depois nós vamos falar um pouco sobre ela. A 5ª praga foi a peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então, gente, aqui no capítulo 9 de Êxodo vai falar a respeito da 5ª praga. Eu anotei aqui algumas observações. No versículo 4 vai mostrar que novamente Deus ele vai fazer distinção entre o efeito da praga nos israelitas, o povo de Deus, e nos egípcios. Nós vimos na praga anterior que Deus ele estabelece, deixa ali de uma maneira bem nítida essa distinção também. Se você não assistiu o vídeo, nós colocamos aqui ontem, dá uma olhadinha. Eu sempre aconselho a acompanhar todos os vídeos desse especial, porque eles vão se encaixando um no outro. Então, é interessante que você dê uma olhada também nos vídeos anteriores, para que você também consiga relacioná-los ao vídeo de hoje. Então, Deus ele vai fazer novamente essa distinção. Ele vai mandar através do Moisés, através do Arão, a 5ª praga. Qual é o objetivo da praga? Não é atormentar os egípcios, é simplesmente mostrar, principalmente para o Faraó, e convencê-lo de que não existem outros deuses e que aquela arrogância que o Faraó tinha e demonstrava na sua teimosia de não deixar o povo de Israel sair, aquela arrogância ela era quebrada pelo poder de Deus. Nas pragas anteriores nós vimos que os deuses que eles cultuavam, alguns desses deuses, porque eram muitos outros deuses,
eles nada puderam fazer contra as pragas que Deus mandou para o Egito. Todas as vezes em que cessaram as pragas, não foi através dos deuses egípcios, mas foi por intermédio de Moisés orando a Deus, pedindo que Deus cessasse as pragas, e Deus cessava aquela praga. Então, dessa maneira o Senhor mostrava que Ele era Deus tanto para começar aquela praga e quanto para terminar, que em nada tinha ali a mão daqueles deuses. Mas ainda assim a gente vai ver que o faraó ele vai manter o coração endurecido. E isso traz para nós uma reflexão de que vale a nossa teimosia, a nossa arrogância, quando se trata de afrontar a Deus. Quando o Senhor está te mandando fazer algo e você simplesmente tenta uma queda de braço com Deus. Você tenta fazer com que Ele desista do posicionamento dele, ao invés de você reconsiderar o seu posicionamento. Então a gente vê ali que o faraó a todo momento ele vai insistir na sua vontade, e isso vai gerar sofrimento não apenas para ele, não apenas para a família dele, para as pessoas ali dentro do palácio, mas para o povo dele. Nós vimos anteriormente, nós vamos ver até o final das pragas, que o povo ali do Egito, sem distinção, homens, mulheres, novos, velhos, pobres, ricos, todos eles egípcios sofreram juntamente ali com o faraó, com os nobres ali do palácio, por uma imposição, por uma arrogância do faraó. E isso também nos faz compreender o porquê até hoje, infelizmente, tantos povos, tantas sociedades arcam também com uma arrogância dos seus líderes, seja presidente, seja ainda rei, ou seja qualquer tipo de titularidade ali que ele possa exercer de acordo com o regime ali governamental do seu país. Como que um povo pode sofrer por questões relacionadas diretamente à maneira como o seu líder, digamos assim, vai agir contra a vontade de Deus. A gente vê tantas sociedades, tantos povos que vivem de uma maneira tão sofrida, porque infelizmente eles têm ali no seu governo, na sua liderança, uma pessoa que não é qualificada para estar ali administrando tantas vidas, porque são pessoas que pensam muito a respeito de si mesmas e nada pensam a respeito do seu povo. Continuando aqui, versículo 5 vai mostrar que o faraó ele teve tempo para ceder, para reconsiderar. O Senhor ele designou um certo tempo e ele falou: amanhã o Senhor fará isso na terra. Ou seja, muitas vezes Deus dá um tempo para a pessoa avaliar a sua conduta, reconsiderar ali a sua postura, fazer uma nova rota. Ele teve esse tempo, mas ainda assim ele insistiu em permanecer ali com a teimosia dele. No versículo 6, eu anotei duas observações aqui. Vai dizer: e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. A gente vê que todos os animais ali do rebanho dos egípcios, e não eram poucos, morreram. E já do rebanho ali, pertencente de responsabilidade ali de Israel, pertencente a Israel, a gente tem que lembrar que apesar de Israel ter os seus rebanhos ali, talvez por conta da sua alimentação, eles não eram pessoas livres que podiam fazer o que quisessem,
que podiam sair do Egito e se mudar para outras terras, e eles eram escravizados. Porque a gente precisa entender isso para não dar a ideia, a falsa ideia, para quem não conhece muito a história de Israel e no Egito, de achar, não, se eles tinham o próprio rebanho, então eles eram pessoas livres. Não eram. Eles tinham seu rebanho muito provavelmente para sua alimentação, dentre outras coisas, mas eles eram sim pessoas escravizadas. Tanto que toda essa sucessão de pragas era com a finalidade de Deus arrancar Israel dali. Deus, com a sua mão forte, tirar Israel dali. Se eles fossem um povo livre, Deus não ia precisar fazer tudo isso, não é? Então aqui a gente vê que do rebanho dos egípcios, o texto vai falar que todos os animais morreram. E antes que alguém ache assim um absurdo Deus ter matado todos aqueles animais, principalmente para as pessoas que são muito ferrenhas na defesa dos animais, mas na defesa da vida humana, essas pessoas não têm a mesma vitalidade. A gente precisa deixar claro que para Deus a vida do ser humano sempre será mais importante do que a vida de um animal. Deus criou todos os animais, Ele ama os animais, Ele cuida dos animais, Ele não se agrada de qualquer tipo de maldade com os animais, tanto que tem um texto na Bíblia que vai falar a respeito, se eu não me engano, de 2 irmãos que tinham por hábito de diversão torcer os testículos dos bois para diversão. E obviamente que o texto vai mostrar que aquilo ali não era aceitável para Deus, tá? Tem versículos na Bíblia que vão mostrar sim o zelo de Deus pelos animais. O próprio Jesus vai falar como Deus cuida das aves dos céus. Então, para deixar bem claro, Deus ele ama os animais, foi Ele mesmo que criou. Como Ele não vai amar a criação dele? Mas entre um animal e um ser humano, Ele sempre vai valorizar mais, priorizar a vida do ser humano. Isso não tem dúvida. Por isso que aqui a gente precisa deixar isso claro, que Deus ele não vai mandar ali aquela peste nos animais porque Ele não se importa com os animais. É porque a gente vai vendo que as pragas elas vão ganhando ali um nível, uma graduação que vai se elevando. Até que a 10ª praga nós vamos ver vai ser ali o ápice. Mas Deus a todo momento ele vai dando tempo, né, para o faraó desistir. E o faraó não quer desistir. Deus ele vai agravando, ele vai aumentando ali aquela sucessão de pragas. Então, a gente tem que deixar claro, Deus ele ama sim os animais, mas ele sempre vai priorizar a vida do ser humano. Dito isso, agora a gente para pensar por que Deus ele mandou logo essa praga, qual que é o significado dela, né? Essa peste que acometeu os animais, fez com que vários animais morressem, apenas dos israelitas foram poupados, mas se não fossem dos israelitas, morreriam da mesma maneira. Então vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Nós sabemos que no Egito, muitas divindades, se não todas, mas muitas divindades, eram ali retratadas em alguma parte ali do seu corpo, digamos assim, como um animal. Nós vimos isso nos vídeos anteriores e isso é muito fácil da gente perceber ali na mitologia egípcia antiga, essa ligação entre animais e aqueles deuses adorados, né? Aquela coisa híbrida, uma parte ser humano, uma parte animal. Um dos animais lá, como nós já vimos também, que eram muito valorizados, muito adorados, considerados sagrados ali, era o touro Apis. Esse touro ele era associado ao deus Sol e era encarnação de Osíris.
Osíris era o deus da morte, da vegetação, do julgamento. Então o touro Apis, ele era, como nós já vimos anteriormente, ele era ali cultuado, tá? Ele era um animal ali muito sagrado para os egípcios. E esse touro, obviamente, fazia parte do gado. E se você for ver aqui, né, no versículo 3, Deus ele vai mandar sobre todo o rebanho ali do campo, tá? Sobre todos aqueles animais ali, ele vai mencionar cavalo, ele vai mencionar jumento, vai falar sobre camelo, vai falar sobre o gado e vai falar sobre as ovelhas. Então, a gente imagina o faraó recebendo a notícia de que seus animais haviam morrido por causa da praga e, inclusive, ele vai até mandar sondar, ele vai querer saber a respeito dos animais dos israelitas, porque ele tinha visto que na praga anterior, Deus ele fez distinção entre o povo dele e o povo do faraó. Então, ele deve ter associado, sim, sabe? Deixa eu ver lá o rebanho lá daqueles escravos para ver como é que tá. E ele viu que nenhum animal sequer estava morto por causa da praga, só os dele. Então eu fico imaginando como ele deve ter ficado irado quando ele soube que o touro sagrado deles, que eles cultuavam, adoravam, veneravam, associavam a um dos seus deuses, um dos deuses mais importantes ali, estava morto por causa da praga. A gente tem que entender ali todo o contexto, né? Tenta usar a sua imaginação ali. Um rei que era totalmente arrogante, né? A gente precisa deixar claro que ele não era arrogante porque ele era um rei. Ele era arrogante, independente de estar na posição de rei. Eu digo isso porque antes da escravidão do povo de Israel no Egito, um outro rei, né? Não sei exatamente quanto tempo antes desse faraó, mas antes desse faraó, um certo rei, um certo faraó ali do Egito, ele usou de benevolência com um israelita que foi o José, né? Quando a gente vê lá a história de José, o governador do Egito, quando Deus permitir, eu vou trazer um vídeo aqui falando a respeito da história do José. Eu particularmente gosto bastante da história dele, porque é uma história de altos e baixos e eu me enxergo em muitas coisas ali na vida de José. Então, quando Deus permitir, vou trazer um vídeo aqui para falar a respeito dessa trajetória dele. Então a gente vê que aquele faraó daquela época do José, ele não foi arrogante com ele usou de benevolência com o José, mesmo sabendo que ele não era um egípcio. Por isso que eu digo que esse faraó do Êxodo, ele não era arrogante porque a sua posição pedia que ele fosse arrogante. Não, ele era uma pessoa arrogante porque era independente de estar ali ocupando aquele trono, tá? Então a gente imagina o contexto de um homem totalmente arrogante, né, presunçoso, sabendo ali de todo aquele contexto da adoração no Egito, sabendo que o Deus dos escravos, como eles consideravam os israelitas, estava ali trazendo tanto desconforto com aquelas pragas, a ponto agora do touro sagrado para eles, associado a uma das suas divindades, ter sido morto por conta daquela praga, daquele Deus que eles não podiam ver, como eles mesmos consideravam, né, um Deus invisível, porque todas as suas divindades egípcias tinham cara, tinha corpo, né? O Deus dos israelitas eles não podiam ver. Então imagina como o faraó deve ter ficado irado ao ver ali o seu touro sagrado sendo morto como qualquer um dos outros animais do seu rebanho. E ele deve em algum momento ter ali tentado compreender o que está acontecendo. Porque até hoje, né,
porque aquela cultura ali do Egito era uma cultura milenar da adoração. Até hoje os nossos deuses nos protegeram e nos trouxeram fertilidade, nos enriqueceram, nos protegeram contra os inimigos. E o que está acontecendo agora aqui na nossa terra? Que esse Deus, que não tem nem rosto, que é um Deus que se deixa ser chamado de Deus de pessoas escravizadas, né? Como que esse Deus está sendo capaz de fazer tudo isso aqui na terra do Egito e inclusive matar o nosso touro sagrado, que é relacionado a um dos nossos deuses? Então o faraó ele deve ter ficado ao mesmo tempo que sem ter respostas. Os próprios magos do Egito, das pragas anteriores, eles assumiram que aquilo ali era o dedo de Deus. E Faraó ele deve ali ter procurado entender o que está acontecendo. Por que os nossos deuses não estão sendo capazes de nos defender dessas pragas? E ao mesmo tempo a ira dele foi só aumentando. E o texto vai mostrar que ainda assim ele se mantém ali firme, ele se mantém ali duro em não deixar o povo ir. A gente vê que tem pessoas que, mesmo quando elas percebem que Deus está ali mostrando para elas que eu sou o Senhor, minha é a vontade, não sou eu que vou mudar a minha opinião, você que vai mudar, você que tem que desistir da sua opinião. Muitas pessoas elas insistem, né, naquela teimosia, seja continuar um relacionamento, seja não ajudar uma pessoa que Deus colocou no seu coração para ajudar, seja lá o que for, da área que for da vida, né? Que Deus ele tá ali mostrando para a pessoa que não vai dar certo aquela teimosia dela, mas mesmo assim ela continua insistindo naquilo. O único que vai sofrer é aquela pessoa, não vai ser Deus. E ela pode, inclusive, assim como o faraó, levar esse sofrimento também para outras pessoas. Porque no caso do faraó, ele era responsável por várias vidas. E quando ele se colocou contra Deus, ele trouxe sofrimento para todo o povo dele. Homens, mulheres, jovens, adultos. Ele levou através da arrogância dele, ele levou sofrimento ali para todo o povo dele. Então a gente vê que além dessa questão da morte ali de um animal considerado sagrado, até a economia também ela acaba sendo abalada, porque camelos, como o texto está falando, né, eram animais que eram usados ali na comercialização com outros povos. A questão das ovelhas, a gente sabe a questão como que era precioso naquela época o pelo ali da ovelha para você tecer, fazer tecidos e vender. E ali no Egito, em países ali também semelhantes, era algo muito rentável também a venda de tecidos. Também toda a questão também de cavalos também, que também eram animais ali que faziam também parte de uma certa forma ali do comércio e de toda a economia local. Então você vê que aquela praga, junto com as pragas anteriores, não foi afetando apenas ali a parte emocional, a parte ali também do contexto da saúde. A gente lembra da primeira praga, como que ela bateu diretamente ali na saúde das pessoas, né, no bem-estar da vida das pessoas, mas também agora tem questões econômicas também. Então isso mostra pra gente como que dá prejuízo uma queda de braço com Deus, né? Quando a gente vê o Jacó lutando com Deus, né? O texto ele vai tratar dessa forma. Quando o Jacó ele luta com Deus, não é dessa forma. A gente precisa entender de que maneira que se luta com Deus, mas aqui Faraó, ele não estava lutando com Deus, ele estava lutando contra Deus. E até aqui a gente está vendo que ele estava perdendo de uma maneira assim,
de uma maneira assim indiscutível, né? A gente chega hoje na metade das pragas, ainda tem aí 5 pragas pela frente. Se Deus permitir, nós vamos chegar até o último vídeo. E por hoje é só. Se Deus permitir, amanhã nós vamos entrar na praga número 6. Eu vou falar que praga é essa e qual é o significado dela, por que Deus escolheu essa praga. Mas nós vamos falar a respeito disso amanhã, Deus permitindo. Quero aqui agradecer você que conseguiu ficar até o final do vídeo. Se não conseguiu assistir inteiro, assista as outras pragas para você conseguir ter ali essa coleção completa, porque uma vai ser a continuidade da outra, então é interessante você acompanhar a história. Assista os outros vídeos, vão falar a respeito de outros textos bíblicos, tá? São outros temas. Dá uma olhadinha, dá uma curtida, compartilha esses vídeos e se inscreve no canal. Tem um sino que você vai ver aí também. Ativa esse sino na opção todas, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação, aí você não vai perder nenhum vídeo. Você vai estar sempre ali atualizado nos vídeos fresquinhos que chegarem aqui no canal. E pede aí também, para quem você conhece, se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai estar de uma maneira bem direta participando dessa obra de evangelização, tá bom? Levando a palavra de Deus para quem precisa. Então que Deus te abençoe e, Deus permitindo, até a próxima praga. Fica com Deus.